Boa noite, pessoal. Aula do dia 13 de maio de 2021, Direito Processual Civil 1, turma 4 A. Hoje a gente vai começar a tratar das provas em espécie na aula pretérita. Nós falamos sobre a teoria geral das provas, falamos sobre produção antecipada de prova, vimos aqui que o objetivo das provas é o convencimento do julgador, e por isso mesmo as partes vão ter total liberdade para produzir as provas que julgarem necessárias, relevantes e pertinentes aos fatos controversos, que, por sua vez, são o objeto das provas. Aquela controvérsia que existe nos autos é que vão ensejar a produção probatória. Vimos que o ato pelo qual a gente produz as provas, a gente vai chamar de instrução probatória, vai instruir, ou seja, vai formar aquelas provas para o processo. Vimos também que o juiz ele tem total liberdade como diretor do processo para conduzir o processo, inclusive determinando que as partes promovam diligências, produzam provas para satisfazer o seu convencimento. Vimos isso aqui. Vimos a ordem da instrução probatória no artigo 361 do CPC. E aí, pessoal, a gente hoje inicia o estudo da teoria geral das provas. Bom, eu vou tocando o barco aqui, e aí eu peço a vocês a atenção, e o que vocês acharem que não tá ficando claro, vocês falam, Miguel, peraí, dá uma repetida aí, ou então quiser tirar dúvida, fica à vontade. Olha só, pessoal, o CPC, ele começa falando de ata notarial e depois ele vai para o depoimento das partes. Por que é que eu começo a falar sobre prova documental e não sobre depoimento das partes? Porque, pessoal, o depoimento das partes, eles vêm no processo após a prova documental. Vejam vocês, quando a gente começa a estudar a prova, a gente vai ver que o autor ele deverá juntar as provas documentais com a petição inicial. O legislador ele fala: incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Então, assim, o autor junta com a petição inicial e o réu junta com a defesa. Miguel, realmente a gente viu isso aí. Inclusive, a gente viu, Miguel, lembra que se o autor não provar, não juntar prova, e o juiz ordenar que ele junte determinada prova na petição inicial, o juiz pode até indeferir a petição inicial, né? Quando uma prova, um documento for essencial para a propositura daquela ação. Então, galera, a gente viu como é importante e como, de fato, isso acontece. Quando a gente viu contestação também, a gente viu que existe aquele princípio da concentração da defesa, em que a parte ré, ela deverá alegar todas as razões de fato e de direito que formam a sua defesa. Aquele é o momento dela alegar tudo. E que vai ter um princípio também da impugnação específica, em que ela deverá contraditar, contrariar e impugnar todo e qualquer fato, a gente vai chamar de causa de pedir, e os pedidos que constam lá na petição inicial, inclusive impugnar de forma específica, botando lá o dedinho certinho onde está o erro da parte da parte autora na petição inicial. Vimos isso aqui. Tá certo? Então, galera, eu começo a falar de prova documental porque eu acho que didaticamente é mais correto. A partir do momento em que eu tô tentando construir o conhecimento de vocês, ajudá-los a construir o conhecimento, e que vocês começaram a elaborar a petição inicial e vão ter que juntar inicialmente os documentos. É difícil, salvo naquele caso que eu falei com vocês de produção antecipada de prova,
que também pode ser a prova documental, a gente ter a prova oral, seja o depoimento das partes ou oitiva de testemunhas, antes da prova documental. Né? É questão de lógica isso aí. Beleza, galera? Então, a gente começa a falar de provas documental. Bem, eu já antecipei aqui para vocês que o autor junta com a petição inicial e o réu com a defesa os documentos que eles entendem necessários para a sua tese, para o seu direito, para a defesa dos seus interesses. Acontece que, por vezes, a parte não tem acesso àquele documento, ou a parte até mesmo desconhece a existência do documento, ou a parte simplesmente teve negado o acesso àquele documento. Aquele documento está em posse de terceiro ou até mesmo em posse da parte contrária a ela naquela lei. E daí, galera, que a gente vai ter a possibilidade de exibir este documento. É o que disciplina o CPC nos artigos 396 até o artigo 404 do CPC. Eu vou resumir para vocês aqui o que é que trata este procedimento de exibição de documento ou coisa. Ó, galera, lembra quando eu falei com vocês sobre a produção antecipada de prova? Beleza. Quando a gente fala de produção antecipada de prova documental, a gente vai aplicar aqui, ó, em consonância com aqueles outros dispositivos lá da produção antecipada de prova. Produção antecipada de prova, para quem esqueceu, está nos artigos 381 a 383 do CPC. 381 a 383 do CPC. Então, o que acontece? A parte, vamos pensar, vamos raciocinar. Se Miguel quer um documento, Miguel litica contra a Facesp e quer um documento que está com Bruna, se esse documento está com Bruna, ele vai ter que comprovar, primeiro, que o documento existe, segundo, que o documento está com Bruna, e terceiro, para que serve aquele documento, o que é que ele vai querer aquele documento. Daí, pessoal, que a gente pode dizer que o artigo 397 do CPC, ele vai falar, olha, a parte deverá indicar a individuação, ou seja, qual é o documento, a finalidade e o que é que induz o juiz, o que é que vai comprovar que aquele documento está com Bruna. O mesmo raciocínio vale para quando o documento está com a parte contrária. Então, Miguel está litigando com a Facesp e o documento está com a Facesp. Ora, ele vai pedir que a Facesp exiba o documento. Beleza, pessoal? Tudo tranquilinho até aqui? Então, olha só, lembra sempre quando vocês estiverem estudando que o dispositivo legal não estiver entrando bacana na cabeça. Entende dessa forma, gente. Direito é lógica. Direito é lógica. Tem que ter uma razoabilidade ali, tá certo? Até porque a filosofia faz parte do direito. E a filosofia é algo pelo qual se indagar. Aí a gente vai ficar indagando o tempo todo aqui. No dia que a gente parar de indagar, ou é porque a gente já conhece, ou é porque a gente não pode. E aí a arbitrariedade, desculpe, autoritarismo, aí a gente está fora. Aí é Venezuela, Cuba, Chile, por ela vai. Beleza? Mas aqui no Estado Democrático de Direito, a gente vai poder indagar sim. Ok, galera? Então, é lógica. E aí, pessoal, vamos aqui falar. Normalmente acontece que esse documento está com o réu. E aí, Miguel vai pedir ao juiz de excelência, requer que a parte seja intimada para exibir o documento. Lembra daquele exemplo que eu dei da autora, da consumidora, que estava suspeitando que a apólice de seguro era bem maior do que ela tinha recebido, que ela tinha recebido 10 mil e que disseram a ela que era 180. Ó, galera, é exibição de documento. Pura e simplesmente é exibição de documento. E aí, pessoal, o juiz vai intimou a Sul-América para que a Sul-América apresentasse o documento.
Porque o juiz ele não vai aceitar uma recusa quando o réu ele tem a obrigação de apresentar o documento ou quando o próprio réu tiver assumido a existência do documento e o conhecimento que ele teve do documento. Ora, se o réu, vamos pensar de forma lógica, se o réu ele se manifestou sobre o documento, mencionou o documento, mencionou alguma a coisa que seja, ora, então é porque ele está ali assumindo, confessando a existência do documento e o seu conhecimento, o seu contato com aquele documento. Então, o juiz também aí não vai aceitar. E, por fim, quando esse documento for comum às partes em decorrência da própria relação jurídica, for comum às partes, que a gente analisando o caso que eu falei para vocês aí, a apólice é um documento comum às partes. E também o réu, a seguradora, ela tem a obrigação legal de exibir, de fornecer uma cópia à outra parte. Beleza? Ok, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Ok? Massa. Miguel, se o réu se recusar a exibir esse documento, ora, o juiz pode presumir que a informação que o autor esteja pretendendo, ou seja, a finalidade do documento que foi apresentada pelo reclamante, desculpa, pelo requerente, pelo autor, ela vai presumir que ela ocorreu. Miguel, nesse caso da seguradora aí, o juiz poderia presumir que a apólice firmada entre as partes era de 180 mil? Poderia, gente. Poderia. Poderia sim. Viu? Então, tomar cuidado com isso aí, documento, quando você for advogar para a empresa, principalmente. Toma cuidado hoje em dia. A gente digitaliza tudo, né? Fica tudo tranquilo. Bom, pessoal, olha só, o documento, a parte pode recusar a entrega do documento quando, de fato, esse documento for lhe imputar um ato ilícito, quando for colocar em risco a vida própria dele ou de seus familiares, de seu cônjuge ou familiares que estejam na linha de sucessão, quando deva guardar sigilo profissional, tá bom? Isso aí tá tudo elencado lá, galera, ó, no artigo 404, tá certo? 404 do CPC. E aí, galera, a gente também vai ter a possibilidade de recusar quando a lei dispuser um outro dispositivo legal dispuser que o réu poderá recusar, a parte poderá recusar, o réu ou terceiro até mesmo poderá recusar, ou quando o juiz analisar o caso concreto e avaliando falar realmente esse documento aqui não pode vir a público, tá bom? E bota lá a pecha de sigiloso e acabou-se. Eu já vi casos, pessoal, em que a prova, o réu falava que a parte, já ao juntar o documento, falava ao juiz que iria juntar o documento em cartório, apresentar o documento em cartório, mas que o documento não poderia vir aos autos por conta do sigilo que tinha. E aí, o que é que marcou o horário? O juiz marcou o horário, a parte foi lá, apresentou o documento, o juiz já determinou que não poderia ser feita nenhuma cópia, mas poderia ser feita a anotação. E aí o réu foi lá, apresentou o documento, a parte contrária tirou, extraiu as anotações que queria, fez as anotações que queria, e depois o réu levou. Tudo isso aí foi certificado e inseriu nos autos. Inseriu nos autos lá que a parte apresentou o documento e que o autor, a parte contrária, tomou, fez os apontamentos que necessitava e depois, de comum acordo, ambas foram embora. Já vi nesse caso aí. Bom, galera, olha só. O juiz ele poderá tomar algumas medidas que vão forçar o autor, desculpem, o réu
ou a parte contrária de forma mais genérica, tá certo? A juntar esses documentos. Não tem problema nenhum. E aí, essas medidas são medidas que a gente vai chamar de medidas indutivas, medidas subrogatórias, e a gente vai ter essas medidas indutivas, mandamentais, coercitivas e subrogatórias. Eu estou procurando aqui que eu tinha um danado de um documento desse aqui, um artigo bacana, rapaz, que falava justamente sobre isso aqui. E queria até compartilhar com vocês. Eu estava aqui estudando aqui, aí li o artigo e falei, poxa, eu tinha algo sobre isso, mas, de fato, eu não achei essas medidas aqui e queria ter achado para que vocês... Medidas coercitivas. Se acha que... não achei, não. Então, galera, eu queria ter achado. Olha só, eu vou falar resumidamente. Quando a gente fala de medida indutiva, é porque o juiz vai tomar uma medida que para induzir o réu a cumprir, o réu não, desculpe, induzir a parte a cumprir determinada obrigação de fazer, de não fazer, ou até mesmo de pagar. Nós temos as medidas coercitivas, são aquelas medidas que vão obrigar, vão inclusive fixar multa em caso de descumprimento, são as coercitivas. Por exemplo, quando o juiz fala, olha, retire o nome do consumidor do SPC Será sob pena de multa diária de R$1.000. Então, vejam vocês que a gente teve uma medida aí coercitiva, tá bom? Bem, as medidas mandamentais são aquelas que vão obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer. Tá certo? Obrigação de fazer ou de não fazer. Bom, e por fim, nós temos as medidas subrogatórias. As medidas subrogatórias, pura e simplesmente, galera, são aquelas medidas em que a parte, como não cumpriu a obrigação, o juiz vai subrogar, ou seja, vai assumir o papel da parte para que aquela obrigação seja de fato cumprida, tá bom? Olha só, gente, neste caso aqui, a gente vai ter um exemplo bem clássico, quando a parte, por exemplo, é condenada a pagar R$10.000, tá bom? R$10.000. E aí a parte é intimada para pagar, ela não paga, não pagou. E aí, como ela não pagou este valor, o juiz vai fazer o quê? Vai tirar o dinheiro da conta da parte, tá certo? Então, ele vai se subrogar, vai assumir o papel da própria parte. Vejam vocês como ele vai... Isso é o que chamamos de subrogação, certo? Vai subrogar, vai assumir o papel daquela parte. Medida subrogatória aí. Acontece muito que a gente chama de Bacen-Jude, hoje em dia Cis-Bacen, é o bloqueio judicial de valores. É quando também o juiz, ele mesmo, emite, através de ofício, a ordem para que o Serasa retire o nome do consumidor dos seus órgãos, desde quando o consumidor, o fornecedor, ele não retirou essa negativação. Tá certo, galera? Então, a gente vai ter aí a subrogação. Ok? Isso aí, informação para vocês, que vocês vão ter o contato com essas medidas aí, com essa nomenclatura aí no parágrafo único do artigo 400 e lá também no parágrafo do artigo 403 e no artigo 139 do CPC, quando fala dos atos do juiz, a gente vai ter aí também informando sobre essas medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, tá certo? Artigo 139, inciso 4. A gente vai ter
estas aí. Ok, pessoal? Então, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente vai ter também, em algumas ocasiões, a impossibilidade de a parte juntar aquela prova naquele momento porque ela não conhecia, ou até mesmo porque aquele documento surgiu, foi produzido depois. Então, por isso que o artigo 435 do CPC, ele fala que a parte poderá produzir prova após a apresentação inicial, se for o autor, ou após a defesa, a apresentação de defesa, se foi o réu. Beleza, pessoal? Então, a gente sempre vai poder juntar aquela prova após a apresentação inicial da defesa, desde que durante a instrução processual. Ok, pessoal? Beleza? Olha, a gente vai ter o legislador, ele muito preocupado, e por isso que ele foi bem pormenorizar, optou por pormenorizar toda essa disciplina que é a prova documental. Por quê, galera? A prova documental, a gente costuma dizer que ela é chata, ela é insistente, ela você pode gritar, espernear, mas se ela existir, ela é forte. Ela tem uma natureza de se opor, de impor às partes e está sempre aliada à verdade. Olha só, quando você compra um imóvel, você vai registrar no cartório imobiliário. Está lá registrado, vem a certidão dizendo que aquele imóvel é de Matheus Freire. Está lá. Matheus Freire adquiriu através de compra na mão de Bruna Medeiros e lá vai dizer todo o seu imóvel como é, as medidas, né? Com quem tem as limites, quem é o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho do fundo, da frente, qual é a rua. Então a gente vai ter uma certidão. E a certidão, pessoal, ela é insistente. Pode Miguel chegar lá e dizer que não, que esse imóvel não era de Bruna, que sempre foi dele. E cadê a certidão, Miguel? O que é que prova que você tem? Daí, galera, que a gente vai ter algumas, alguns documentos sendo tratados como essenciais para um ato ou para a existência de um fato. Então, é como, por exemplo, a gente tem um imóvel. É como o casamento. A gente comprova o casamento através de quê? Certidão de casamento. Ora, Miguel, mas eu não tenho certidão de casamento. Então, você não é casado. Ah, mas eu moro com a pessoa. Aí você tem união estável. Vejam vocês. Ah, Miguel, mas é o mesmo direito. Talvez seja o mesmo direito, mas não é casamento, é união estável. Beleza, galera? Ah, Miguel, eu comprei um carro, só que o cara não tinha... O documento não estava no nome dele. Peraí. Se o documento não estava em nome dele, então ele não é o dono, não é o proprietário. Me perguntaram aqui no privado. Miguel, se após finalizado o processo e já ter a decisão judicial, surge uma nova prova, o processo será reaberto? Ora, essa pergunta é muito interessante. O que acontece? Se já encerrou o processo, não cabe mais recurso no processo, a gente vai poder apresentar uma ação rescisória. Rescisória quer dizer o quê, Miguel? Rescindir, quer dizer declarar nulo aquela decisão judicial. Tá bom? A gente vai poder apresentar uma ação rescisória. Se está em fase de recurso ainda, o processo ainda está correndo, a parte poderá juntar aquela prova, chamada prova nova. Beleza? Agora, se já encerrou a ação rescisória, cujo prazo decadencial é de 2 anos, a partir do encerramento do processo que a gente vai chamar de trânsito em julgado da decisão, certo? Se a decisão já transitou em julgado, ou seja, não teve recurso, ou esgotaram-se os meios recursais, a gente vai ter aí, então, um trânsito em julgado e não vai poder mais apresentar aquela prova, somente uma ação rescisória para declarar nula aquela decisão. Beleza? Bom, eita, falou alguma coisa aqui, eu não vi.
Certinho. Bom, e aí, galera, a gente vai ter alguns documentos que são essenciais, de fato. Então, como é que você vai comprar um carro, vai pagar um carro em que não tem documento? Olha só, outro dia um colega, ex-aluno até, ele me ligou, Miguel, olha só, um cara daqui da cidade, possível até no século XXI isso acontecer. O cara viu um anúncio de um carro na internet e depositou R$ 10.000. Só que o carro nunca chegou. Tem jeito aí? Eu falei, tem. Se ele depositou 10 em um anúncio do carro pela internet, é porque ele deve ter 100. Então, fale com ele que é para continuar a trabalhar e recuperar os outros 10, os 10 que ele perdeu. Ou então, se ele não tiver os 90, ele volta a trabalhar e ganha os 10 de novo. Porque esse aí, pai, já era. Entendeu, pessoal? Isso aí, qual é a prova que vai ter que aquela pessoa é dona do veículo? Não apresentou documento, não apresentou o veículo, nada. Então, assim, poxa, como é que a gente vai provar? Então, galera, tem documentos que são essenciais. Quando a gente trata de imóvel, estado das pessoas, capacidade das pessoas, a prova documental é de extrema relevância. Por isso que quando a gente vai falar, vocês vão estudar sobre capacidade, sobre interdição ainda, vocês já estudaram sobre capacidade, mas ainda vão falar sobre interdição, lá em Direito de Família, com o professor Manuel Messias, Sem Futuro, e aí, falo Sem Futuro, pessoal, porque ele chama todo mundo Sem Futuro, Messias é gente boa, né? É um irmão que eu tenho ali, parceiraço. Aí, galera, o que é que a gente vai ter? O que é que a gente vai ter aí com interdição? Para a gente dizer que, para a gente interditar a pessoa, a gente vai ter que comprovar que ela não está em plena capacidade, tá bom? Então, vai ter que ser comprovado através de quê? De um laudo médico. Olha aí, um documento. Beleza, galera? Massa? Então, vejam vocês como temos documentos. Alguns são considerados públicos porque são expedidos, são feitos por um oficial. E o oficial que eu falo o quê? É um servidor público. Esses documentos, os documentos públicos, eles são tidos como absolutamente autênticos, verídicos, verdadeiros. Beleza? A presunção absoluta de veracidade, também chamada de jure et de jure. Tá bom? Já os documentos particulares têm a presunção relativa de que são verdadeiros, autênticos. Vou explicar daqui a pouco qual é a diferença entre autêntico e verdadeiro, tá bom? Então, vai ter uma presunção relativa. Daí dizendo que vai ser juris tanto. Beleza? Olha só. Galera, Miguel, o tanto um como o outro pode ser declarado nulo? Pode, tanto um quanto o outro. Mas aí a parte vai ter que comprovar que aquele documento não é autêntico ou não é verídico, tá certo? Quando a parte alega que o documento público ele não for verdadeiro, certo? A gente vai ter que comprovar, a parte que alega, ela vai ter que comprovar que aquele documento não é verdadeiro. Quando fala que o documento não é autêntico, aí a outra parte é que vai ter que comprovar. Tá certo, galera? Beleza? O artigo 429, ele vai estar dizendo lá, ó, incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que é arguir. Tá certo? Falsidade. Não é verdadeiro. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Miguel, qual a diferença entre falsidade e autenticidade? Olha,
o documento que é falso, ele não é verdadeiro, não é o original. Beleza? A gente está questionando ali a originalidade. Já a autenticidade é quando a gente fala, olha, é uma cópia autêntica. Quando se vocês forem ao tabelionato para reconhecer uma firma, a assinatura de vocês vão perceber que quando é um documento qualquer, o tabelião ou a pessoa que está lá fazendo, às vezes, do tabelião, ele vai reconhecer aquela assinatura por autenticidade. Ele vai comparar com uma outra que tem lá, que a gente já abriu a firma, lembra? Que a gente assinou um cartão de autógrafos, 3, 4, 5, 6 assinaturas. Ele vai comparar e vai falar, ó, é autêntico. Ele vai olhar e vai falar, é autêntico. Mas ele não vai atestar a veracidade da assinatura. Beleza, pessoal? É diferente quando você vai reconhecer a assinatura de um documento único de transferência, do DUT. Você assina, ó, na frente, na presença daquele servidor que está ali, tá bom? Então, ele vai reconhecer por veracidade. Vai dizer que quem assinou ali foi Miguel, quem assinou aquilo ali. Veracidade. Por quê? Ele viu que era Miguel e viu Miguel assinando, subscrevendo. Beleza, galera? Então, se liga nisso aí, veracidade, autenticidade, para vocês, falsidade e autenticidade, para você não se perderem. Olha só, a parte, por vezes, ela fala bem assim, ó, esse documento é falso, esse documento não é autêntico. E aí nós vamos ter a possibilidade de arguir essa falsidade. Artigos 430 a 433 é um procedimento incidentalzinho, pequenininho. Por que chama de incidental, Miguel? É incidental porque é algo pequeno, que pode ser resolvido de forma fácil e que não atrapalha, não vai atrapalhar o andamento processual. Olha só, a parte tem duas formas de arguir essa falsidade. Pode ser a falsidade material ou a falsidade ideológica. A falsidade material ocorrerá quando o vício for no aspecto exterior do documento, ou seja, não é no conteúdo, certo? Não é no que está ali dizendo aquele documento, a mensagem que o documento está trazendo. É no caso, por exemplo, da assinatura falsificada. Tem lá o contrato e o contrato tem uma rúbrica lá que não corresponde jamais a de um dos contraentes, de um dos signatários ou de uma das partes ali identificadas naquele contrato. Então, a parte vai ligar a falsidade material. E aí vai fazer o quê, Miguel? Uma perícia grafotécnica. Vai fazer um cartão de autógrafo, vai assinar, e aí um perito da Polícia Civil, até mesmo um perito privado, vai avaliar o documento e vai identificar lá como é se esse documento é verídico, se aquela assinatura é falsa ou não. Beleza, galera? Olha só, a falsidade ideológica, por sua vez, é aquela falsidade que ocorre quando o vício é no conteúdo do documento. Lembra aqueles documentos que a gente tem aqui, vê se dá para vocês verem aí, é uma folha, né? E aí vem o documento todo em branco e chega aqui lá no final vai ter a assinatura da pessoa. E o conteúdo do documento vai estar aqui em cima. Isso é um indício muito grande que houve uma falsidade ideológica ou alguém ali preencheu aquele documento de forma fraudulenta. Mas quem que vai alegar isso aí? Quem alega é quem assinou, tá certo? É quem vai dizer, ó, doutor, eu assinei, mas o documento estava em branco.
Lembra aquela história do cheque em branco? Aquela piada que fala, ó, para você eu dou um cheque em branco, para a pessoa assinar, né? Preencher. Isso aí, antigamente, quando se tinha mais cheque, eu lembro que tem até máquinas que elas preenchiam cheques. E aí muita gente, muito comerciante, isso aí não é empresário, para mim é comerciante, ele ludibriava pessoas com isso. Falava, olha, assim é que eu vou botar na máquina ali, a máquina já preenche os cheques. Não se preocupe, não. E aí a pessoa assinava o cheque em branco e a prestação, vamos supor, cada cheque seria de R$ 400. E aí ele bota lá R$ 440, R$ 450, e aí já ganha em cima a parte, depois vai falar, gente, não, o valor não era esse, não. Quando o cheque entrar, a parte até vai suspeitar, porra, não, teve algum erro aí, não tive, esse cheque não foi emitido por mim, o cheque que eu emiti foi R$ 400. E aí, depois, quando ele vai, pede a microfilmagem do cheque, tá lá preenchido pela máquina, R$ 450 foi ludibriado. Então, galera, a gente vai ter a possibilidade de assinar, às vezes, alguns documentos em branco. Ó, pessoal, hoje em dia é muito difícil isso aí, mas, por vezes, assina-se cheques, contratos, tudo isso aí, folhas em branco, confiando que a outra parte, aquela parte ali, ela vai, de fato, ela vai preencher de forma honesta e proba, tá bom? E aí a gente vai poder também alegar a falsidade ideológica. Bom, a partir do momento que a parte tem conhecimento do processo daquele documento, ela vai ter 15 dias para arguir essa falsidade. Se a parte contrária ela retirar o documento, acabou, morreu o incidente ali, vamos embora. Salvo se a parte ela insistir que aquele documento seja declarado logo falso, ou a outra parte quiser que aquele documento seja declarado como verdadeiro no processo como questão principal, que a gente vai chamar de declaração incidental, tá bom? A gente vai estudar, vai falar sobre isso aí semana que vem. Então, olha só, se a parte retirar do processo, já era, morreu ali. Agora, se a parte mantiver o documento no processo, aí a gente vai passar pela perícia. Beleza, galera? Procedimentozinho simples. A parte vai suscitar no prazo de 15 dias, a outra parte vai ser ouvida em 15 dias, vai ser designada a perícia e depois o juiz vai julgar o incidente. Ok, galera? Miguel, como é que a parte vai falar? Olha, se o documento foi produzido pela parte autora, então na petição inicial tem o documento, foi juntado com a petição inicial. Então o réu, quando ele for apresentar a defesa, ele deverá fazer na defesa. Tá bom? Beleza, galera? Lembra que o prazo é de 15 dias para defesa? Bom, se o réu juntou na defesa, a gente vai ter o autor falando na réplica. A réplica, por sua vez, também terá o prazo de 15 dias. Está lá também no CPC. O CPC ele vai falar no artigo 350 que o autor será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo o juiz a produção de prova. Então, nesse prazo aí de 15 dias aí, o autor que a gente vai chamar de réplica, a gente vai ter o autor se manifestando sobre esta prova, essa arguição de falsidade aí que a gente vai ter. Artigo também 436 a gente aplica também aí. Beleza, galera? Bom, olha só, gente. A gente vai ter documentos. Vocês estão já na era dos documentos eletrônicos. A maioria dos documentos vão ser eletrônicos. Por exemplo, para vocês saberem se fecharam ou não a grade, o que é que vocês fazem todo ano, todo semestre, que eu sugiro sempre, viu, pessoal? Se não fizeram, passem a fazer. Ou vocês pedem um histórico para dizendo lá quais são as notas que vocês tiveram naquelas disciplinas, e aí vai comprovar, ó, de boa, vai comprovar qual é a que vocês concluíram aquela disciplina, pagaram aquelas disciplinas, ou vocês fazem o quê? Fazem um print daquela tela do portal da faculdade, não é? Pronto, beleza. Isso é o que a gente chama de documento eletrônico. Já o documento que a faculdade emite, o histórico, é um documento
impresso. Beleza, galera? Quando o processo é virtual, tem problema, você insere o documento eletrônico lá. Quanto ao impresso, você vai digitalizar. Beleza? Nossa. Olha só. Tanto um como o outro, ele vai gozar aquela presunção relativa de veracidade quando é particular. Quando é público, vai gozar da presunção absoluta de veracidade. Ok? Bom, olha só. Se a parte contrária impugnar o documento, aquela presunção pode cair, seja ela absoluta, seja ela relativa. Agora, se a parte não impugnar o conteúdo do documento, a gente vai ter uma presunção absoluta, porque a parte teve a oportunidade e não impugnou. Se não impugnou, não há que se falar em não reconhecimento da autenticidade. É o que a gente vai ver daqui a pouco, é a confissão tácita. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Tudo belezinha? Massa. Olha só. Quanto aos documentos, a gente vai ter que a parte deverá impugnar esses documentos direto, imediatamente. E o que é que ela vai poder falar, Miguel? Está lá no artigo 436 do CPC o seguinte: a parte intimada a falar sobre documento constante nos autos, constante dos autos, poderá, inciso 1, impugnar a admissibilidade da prova documental, ou seja, impugnar que aquela prova, aquele fato não é provado através de prova documental, não é admitido a prova documental. Inciso 2, impugnar a sua autenticidade. Beleza, galera? E a autenticidade a gente já viu aqui, olha. A gente vai ver se é falso, se não condiz, veracidade, autenticidade. E 3, aí que vem da falsidade, ó, suscitar a sua falsidade com ou sem deflagração de incidente de arguição de falsidade. Então, Miguel, por esse inciso 3, ela pode suscitar a falsidade, mas sem arguir o incidente, sem apresentar sem apresentar a arguição de falsidade? Pode. Inclusive, ela pode, juntar o verdadeiro, o documento verdadeiro. E o inciso 4, manifestar sobre o seu conteúdo. Vai dizer que aquele conteúdo não está correto, vai dizer que houve rasura, que o documento está ilegível, certo? Pode falar sobre tudo isso aí, inclusive sobre a validade ou não daquele documento, ou daquele conteúdo, tá bom? A legalidade daquele conteúdo ali. Ok, pessoal? Bom, lembra sempre, quando a gente falar de prova documental, que sempre que uma parte juntar uma prova, a outra deverá ser intimada para se manifestar. No prazo de 15 dias, sempre a outra parte vai se manifestar, tá bom? Sempre, galera. Olha só, artigo 437 do CPC, ele fala sobre uma e sobre outra, sobre uma parte e sobre a outra parte, e vai falar sobre a manifestação das partes, tá bom? O réu fala sobre os documentos do autor na contestação e o autor fala sobre os documentos do réu na réplica, prazo também de 15 dias aí que eles vão ter. Bem, lembrar também que todas as impugnações são específicas, você tem que falar. Se você está criticando o conteúdo, tem que falar por que está criticando. Não pode só dizer assim, ó, impugna-se o documento, pois não é verdadeiro. Sim, por que não é verdadeiro? Ok? Fundamentação. Pessoal, sobre prova documental, alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Posso passar adiante? Beleza. Bom, quando a gente fala, pessoal, de provas de depoimento das partes, é uma situação bem mais simples do que a prova documental. Quando a gente fala de depoimento das partes ou interrogatório, alguns doutrinadores diferem, até coloquei para vocês aí, ó. Depoimento, a finalidade é provocar a confissão. O interrogatório, a finalidade é esclarecer o juiz. Miguel, qual é a diferença de nenhum?
É o pessoal que não namora, não tem muito o que fazer, aí fica suscitando essas dicotomias aí. A gente costuma sempre dizer que o português já é uma língua muito complexa, difícil. Você estuda, 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 e vez ou outra você está em dúvida, então, ou você está com dúvida, então você erra. E ainda fica tem gente que fica ainda provocando ainda mais dificuldade, né? Basta botar o nome só. Interrogatório, depoimento. Depoimento normalmente é que o juiz toma um depoimento das partes, interrogatório. A gente ouve muito lá no direito penal, né? Que a parte vai ser interrogada lá lá pelo delegado. A testemunha foi interrogada, tá certo? Mas aqui tanto faz como tanto fez. Olha só, galera. O depoimento da parte, ela só poderá ser pedido pela parte contrária, ou então determinado de ofício pelo juiz. O juiz pode ouvir a parte a qualquer momento que ele quiser. De ofício ele pode. Agora, o autor vai pedir para ouvir o réu, para o réu prestar depoimento, e o réu vai pedir que o autor preste depoimento. Não pode o autor pedir o próprio depoimento dele. Beleza? Tudo ok? Massa. E aí, pessoal, o que a gente vai ter como depoimento é o quê? Apenas aqueles fatos controversos. Vai ter a dispensa do depoimento das partes quando houver a confissão ou se tratar de matéria de direito. E confissão a gente vai ver daqui a pouco. Mas quando se tratar de matéria de direito, para que vai ouvir a parte? Eu mesmo, normalmente, eu não gosto de ouvir a parte, porque eu acho que muitas vezes é perda de tempo, principalmente quando a parte é o preposto, e o preposto é duro. Está ali na empresa, ele está ali sabendo tudo ali, o que ele pode falar, o que ele não pode falar, durinho ali. A gente vai facilitar mais para a outra parte do que prejudicar. Mas, por vezes, o processo está tão difícil que a gente vai ouvir a outra parte para ver se rola uma confissão ali, rola uma dubiedade um esquiva até mesmo, da parte para que a parte não fale. Tá bom, galera? Olha só. Miguel, e como é isso aí? Vocês lembram que a gente viu no sábado, foi no sábado, que o juiz vai intimar as partes para comparecerem à audiência de instrução? Estão lembrados? Bom, e aí, galera, o que é que vai ter? As partes vão ser intimadas. E na intimação para comparecerem a essa audiência, vai ter lá expressamente indicado que elas estão obrigadas a comparecer sob pena de confissão, sob pena de confesso, ou seja, de ser declarada a sua confissão, ser reconhecida a confissão. Então, galera, a gente vai ter a confissão, tanto se a parte não comparecer, como também se a parte comparecendo não responder as perguntas ou até mesmo apresentar evasivas. Que seriam evasivas, Miguel? Evasivas são aquelas respostas, não sei, talvez, eu acho que são respostas em que demonstram uma certa que a parte está titubeando ali, está claudicando, está em dúvida do que está falando, não quer dizer, está com medo de falar. Entendeu, pessoal? Evasivos é isso, a parte não responde diretamente. Miguel, qual é a camisa de Miguel? A cor da camisa de Miguel? É assim, é clara. Não, a camisa de Miguel é branca. Pô. Se responde assim, evasiva é quando fala assim, é clara. Tem uma tonalidade clara, tem uma tonalidade neutra. Olha 15 gramas. Aí são evasivas. Tá certo, galera? Olha só. Então, se a parte teve essas respostas evasivas ou até mesmo ela se recusou a responder, o juiz vai apreciar isso aí na sentença e pode aplicar a pena de confissão. Tá bom? A parte ela não vai poder levar documento lá para saber. Agora, tem algumas informações que a parte vai ter em alguns documentos para se lembrar. Por exemplo, o juiz vai perguntar à parte quando foi que seu nome foi negativado. Ô, doutor, eu não lembro não, porque está no documento. Eu posso ver o documento?
Aí o juiz pode mostrar o documento. Olha, esse documento aqui é este, foi essa data. Então, o autor poderá ver, o autor, o réu, poderá ver quando é que foi negativado o nome dele. Então, ele pode ter algumas anotações, mas não pode ter, porque senão o juiz não ia perguntar. Era melhor entregar por escrito ali o que o advogado botou para a parte falar, não é? Olha só, quando a gente viu lá em Teoria Geral das Provas, primeiro houve o autor, depois houve o réu. Se o autor vai ser ouvido, o réu sai da sala. Para quê? Para garantir a isenção das respostas do réu. Então, quem não foi ouvido não ouve o que a parte, ou quem foi ouvido anteriormente está falando. Mas depois que o autor for ouvido, o réu vai voltar para a sala e o autor vai presenciar a fala do réu. Por quê? Porque ele já foi ouvido. Tá certo? Miguel tem o litisconsórcio ativo. É Miguel e a esposa contra a Caixa Econômica Federal. E aí Miguel vai ser ouvido. Quem sai? Sai a esposa de Miguel e sai o preposto da Caixa Econômica Federal. Sai da sala. Depois que Miguel for ouvido, a esposa de Miguel volta para a sala e aí ela vai ser ouvida. Miguel vai acompanhar? Vai acompanhar. Por fim, quando o preposto for ser ouvido, vamos acompanhar. Tanto Miguel quanto a esposa vão acompanhar o depoimento do preposto. Ok, galera? Beleza? Olha só. A parte vai poder se negar a falar sobre algo, Miguel? Pode. Tanto naqueles casos em que aquele fato for impor a ela mesma um ilícito criminal, quando tiver a necessidade ou quando tiver a obrigação de guardar sigilo, quando também aquele fato for causar desonra à pessoa da sua família ou pôr em risco a própria vida ou do cônjuge, companheiro ou parente do depoente, aí ele vai poder se omitir. Beleza, galera? Aí ele vai poder, realmente, a parte vai poder se omitir e vai explicar lá. Ok, galera? E não vai ter essa pena de confissão. Também a gente vai ter, quando fala de depoimento, que se atentar para as perguntas que vão ser feitas. Não deve a parte direcionar a pergunta a outra de forma ofensiva, de forma contrária ao zelo, à boa-fé, à lealdade processual. Beleza, pessoal? Bom, e aí, pessoal, a gente passa para a confissão. Já encerrando nossa aula aqui, faltam poucos minutinhos aqui para a gente, nem sei que oração aí, viu? Mas esse relógio não abre. Bom, e aí, pessoal, a gente parte para a confissão. A confissão, ela vai ter o próprio legislador, no artigo 389, ele vai trazer o conceito de confissão. Ele vai falar bem assim, artigo 389 do CPC. A confissão, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Beleza? Então, quando a parte admite fato contrário a seu interesse e favorável à parte contrária, haverá confissão. Sempre. Olha só, a confissão ela pode ser ali no processo, a gente vai chamar de judicial, ou fora do processo, que vai ser extrajudicial. Então, a gente vai ter, quando a confissão é expressa, a parte vai e fala. Realmente, a camisa de Miguel é branca. Confissão expressa. É a chamada confissão absoluta. Essa aí, galera, ó, é a chamada rainha das provas, que ela põe um fim ali, um ponto final e encerra praticamente a instrução probatória acerca daquele fato controverso. Porque rolou a confissão ali. Por seu turno, nós temos confissões que são chamadas confissões tácitas, que a parte não fala expressamente.
é como acabamos de ver aqui no depoimento em que a parte responde de forma evasiva ou se omite, se recusa a responder ou até mesmo não vai para a audiência. Beleza? Legal, galera? Tudo tranquilo até aqui? Então, aí a gente vai chamar de confissão tácita. Ok? Nós não vamos admitir a confissão de direitos indisponíveis. Sabe aqueles direitos que a parte não pode dispor, principalmente direitos extrapatrimoniais. Tá certo? E também a gente vai poder pleitear uma ação anulatória quando a ação anulatória da confissão, quando a confissão for prestada sob coação. Sabe quando, galera? Quando o juiz ou a parte contrária, ela ameaça ou aperta a parte de tal forma, fale, senão você vai ser preso, que a parte se sente coagida. Ela vai ser obrigada, isso aí vai ensejar a anulação. Também, quando se tratar de erro de fato. O que é erro de fato, Miguel? Galera, erro de fato é quando a lei foi atendida, mas houve uma interpretação equivocada. Foi aplicada a lei de forma equivocada, houve erro de fato. Então, a parte vai ter a parte contra a qual foi declarada a confissão, ela vai ter que comprovar que houve um erro de fato ali. Interpretou a pergunta de forma equivocada, respondeu de forma equivocada. É difícil, mas pode comprovar. O erro de direito, só por curiosidade, erro de direito é quando a parte, o juiz, ele vai aplicar o direito de forma errada. Tá certo? Ele não conhece o direito. Ele não vai aplicar de forma errada, não. Ele não vai aplicar aquele direito. Então, ali, ele desconhece o direito. O erro, de fato, é quando ele aplica o direito de forma errada. Tá certo? Isso aí, galera, só para concluir esse raciocínio aí, para vocês terem uma bagagem maior, porque quando falarem com vocês vão saber, a gente vai falar até disso aí semana que vem, é quando tem um erro, chama de, eu vou até escrever aqui para vocês que é a expressão em latim, errou injudicando. É o chamado erro, de fato, a má aplicação do direito. Mas quando a gente falar de erro improcedendo, neste caso aqui, é o erro de direito, tá certo? Olha, o erro injudicando, ele vai ter uma reforma naquela decisão. O erro improcedendo vai ser declarada a nulidade daquela decisão. Viu? Errou improcedendo, nulidade. Errou injudicando, vai ter uma reforma daquela decisão. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Beleza. Vou 10:02, vou só fazer a chamada aqui para liberar vocês. No sábado, pessoal, enquanto abre aqui, no sábado a gente vai falar sobre prova testemunhal, artigos 442 até o 463, 442 até 463. A prova pericial, artigos 464 até 480. E a inspeção judicial, que é artigo 481 a 484. Então, em suma, a gente vai ter do 442 até o 484, 42 artigos apenas, muito simples aí, dá para a gente tocar aí e vocês saírem daqui expert em provas numa boa. Asterisco. Beleza. Pessoal, vocês já começaram a estudar? Já sim. Já.
Cuidado, viu, gente? Não deixa para cima da hora, não. Infelizmente, o calendário aí prejudicou a gente. Não vai dar para a gente ter aquela folga. Eu sempre gosto de terminar as minhas aulas uma semana antes. Seria, no caso, sábado agora, ou no mais tardar na quinta da semana que vem. Para justamente possibilitar que o aluno tenha tempo para tirar as dúvidas dele, né? Mas, infelizmente, não teve esse feriado que teve. E primeiro semestre é ruim. Viu? Primeiro semestre é sempre assim. É sempre pegado. E a gente vai ter, infelizmente, esse horário mais apertado. Vocês terem ideia, processo civil no semestre passado eu tive que retardar, senão eu ia terminar com 2 semanas de antecedência. Ainda segurei, diluí aí, prova testemunhar um dia. O pessoal, professor, pode dar logo o assunto todo? Eu falei, não, rapaz, não tem condições não, galera. E aí a gente ficou nesse impasse aí. A gente teve aula. Ó, vou chamar aqui, viu, galera? Quem tiver. Bruna tá aí, né? Damião, Daniela. Presente. Valeu, Dani. Gabriel, vi aí. Eita, qual foi o Gabriel que tava aqui? Gabriel Friga. Estão os dois aqui. Qual Gabriel? Jéssica tá aí. Josué tá aí. Qual Gabriel? Os dois estão aqui. Presente. Josué é presente. Matheus Alexandre, que é Matheus Freire, né? Tá aqui. Michael tá aí, Mirelle tá aí, Rebeca. Professor, Rebeca tá doente, por isso que ela não tá assistindo às aulas. E ela tá com o quê, mãe? Que ela não Ela pode tá ir. doente. Ai, vocês são a onda, viu? Tá bom, Mi. Você tá... Boa defesa, viu? Rosênia tá aí, que eu já vi. Sandro José, isso aí. Presente. Sonátia tá aí, Veridiana tá aí. Veridiana tá aí. E Thales também tá aí. Então, galera, eu desejo a vocês uma boa noite, viu? Muita paz, muita luz aí, muito amor. Tudo de melhor. Boa noite, professor. Para você tchau, também. Viu? Tchau. Boa noite, professor.